Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia aqui do Bia Finanças e Rock'n'Roll e eu tô começando uma sequência de vídeos para ensinar um pouquinho para vocês sobre análise gráfica. Vamos começar bem do básico, tá? Quem puder se inscrever no canal, deixar um joinha, fazer algum comentário, isso ajuda a chegar o vídeo para ajudar mais pessoas, tá bom? Então vamos começar. Vamos falar sobre gráficos de candles. O que é um candle, né? O candle, a gente utiliza ele para saber a variação que teve de preço um ativo dentro de um período que a gente vai determinar na plataforma que a gente estiver utilizando. Então, um candle ele pode ter 1 minuto de duração, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Você muda isso lá na sua própria plataforma. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Essa parte mais gordinha dele é o corpo e essas duas partes aqui seriam o pavio ou a sombra. Tem gente que chama com nome, outras chamam com outro, mas acaba sendo nomes diferentes para a mesma coisa. Aqui a gente tem um candle de alta e um candle de baixa. Eles podem ser coloridos, eles podem ser vazios e preenchidos, depende da plataforma que você usa e isso você consegue mexer nas configurações também. Então vamos considerar que esse do lado esquerdo aqui é um candle de alta. Ele tem o preço de abertura na base do corpo, e aí ele tem toda essa variação dentro do tempo que você determinou. Então ele vai chegar aqui nesse preço mínimo, nesse preço máximo, vai ficar variando aqui dentro e vai fechar no topo do corpo. Já um candle de baixa, ele é totalmente o contrário, então ele vai abrir aqui no topo, vai fechar aqui na base e vai ter toda essa variação dentro do período que você determinou de tempo. Aqui a gente tem um doji, que ele tem o mesmo local de abertura e fechamento, então você vai acabar abrindo o preço aqui, tem essa variação para cima, para baixo, ele fica alternando aqui e fecha no mesmo local que abriu. Vamos ver agora como que é formada uma estrutura de alta ou de baixa. Então, para você ter uma estrutura de alta, você precisa ter um fundo e um topo, e um fundo mais alto do que o anterior e um topo mais alto que o anterior. Então, nós temos topos e fundos ascendentes. Já uma estrutura de baixa, a gente tem topos e fundos descendentes. Isso é bem importante, porque sem uma estrutura, o mercado ele não vai nem para cima nem para baixo. Então, a gente precisa ficar sempre atento. O que é uma tendência de alta? É a sequência de várias estruturas de alta. Então, a gente vai ter aqui fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos. Já numa tendência de baixa, o contrário, uma sequência de estruturas de baixa. Topos mais baixos e fundos mais baixos. Então vamos ver um pouquinho agora sobre pullbacks. Quando a gente está numa tendência de alta, aqui a gente tem fundos mais altos e topos mais altos. Então aqui nós temos um movimento de impulsão, que o ativo está indo a favor da tendência, e aí ele faz um pullback, como se fosse um respiro. Então normalmente o pessoal compra aqui embaixo, chega lá, todo mundo começa a vender, aí o ativo cai um pouquinho, mas ele logo retoma essa subida. Então, esse movimento de correção contrário à tendência tem o nome de pullback. Então, aqui a gente tem uma tendência de alta, todos esses movimentos de baixa são pullbacks. O que seria uma consolidação? Quando a gente não tem uma direção clara, não está nem subindo nem descendo, ele está se movendo lateralmente. Tem muita gente que fala que é como se estivesse se movendo dentro de um retângulo. Os topos, eles não estão mais altos ou mais baixos, e nem os fundos, então ele está se movendo lateralmente. Vamos falar um pouquinho sobre suporte, resistência e linhas de tendência. Um suporte, ele é um local no gráfico, a gente sempre tem que analisar o que aconteceu antes, tá? Para a gente poder tentar entender o que deve acontecer, para a gente poder abrir as nossas operações. Então, o que a gente faz? A gente olha e normalmente tem alguns locais no gráfico que são uma memória. Sempre que o preço chega ali, ele tende a começar a subir ou a começar a cair. Porque nós somos seres de hábitos, então normalmente a gente gosta de fazer sempre a mesma coisa. A gente tem que analisar o mercado lembrando que ele é feito por seres humanos. Então, nós temos hábitos. A gente gosta de sempre fazer a mesma coisa. Então, se você olhar para o que já aconteceu, você consegue tentar prever o que pode ser que aconteça. E é isso que a gente tem que fazer para abrir as nossas operações. Então, a gente sempre olha para o lado esquerdo do gráfico, vê o que aconteceu. Então, se tem uma faixa de preço ali, que sempre que o ativo chega ali, ele começa a subir, ali a gente pode considerar que é um suporte. E quando isso acontecer novamente, a gente fica esperando por oportunidades de operações de compra. Então aqui a gente vê, por exemplo, o ativo está caindo, aí a gente já tinha marcado anteriormente essa linha de suporte.
Quando ele chega nela, ele reverte e começa a subir. A resistência é a mesma coisa, só que ao contrário. A gente tinha analisado aqui o gráfico para o lado esquerdo, marcamos essa linha de resistência, o ativo está subindo, bateu na resistência, começa a cair. A bipolaridade ela é bem importante, isso faz o suporte ou a resistência ele ser mais forte ainda. Então a gente tem aqui uma linha de resistência que a gente olhou para o lado esquerdo do gráfico e fez a nossa marcação, o ativo estava subindo, bateu nela e caiu. Porém ele subiu de novo e conseguiu romper essa linha de resistência. Aí ele fez um pullback e aí ele para exatamente onde era a resistência. Então, na verdade, essa resistência virou um suporte. Quanto mais bipolaridade você tem em uma linha de suporte ou de resistência, mais forte ela vai ser. Então aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, uma LTA, que é um suporte, só que ao invés dele estar na horizontal, ele fica na diagonal. E a linha de tendência de baixa é a mesma coisa, é uma resistência, só que ao invés de ser uma resistência horizontal, é uma resistência diagonal. Toda vez que o preço bate lá, ele cai, bate lá, ele cai. O que seria um canal de alta? Seria aqui embaixo uma linha de tendência de alta e a gente duplica essa linha aqui para cima e o ativo respeita. Então, quando ele bate aqui embaixo, ele sobe, bate ali, ele desce e vai se movimentando dentro desse canal de alta. No canal de baixa, a mesma coisa, nós temos aqui uma LTB, toda vez que o ativo bate ali, ele cai, só que aqui a gente duplicou essa LTB e ele está respeitando e está se movendo dentro do canal. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar os estudos aqui para a gente parar de ser poser, tá bom? Um beijo!